Então vamos lá, gente. Lembrando que eu não vou conseguir ver o bate-papo, então vocês vão ter que ligar o áudio para falar. Caso alguém não esteja conseguindo usar o microfone, pede para outra pessoa, né? Se comunica pelo bate-papo, pede para outra pessoa falar. Vamos iniciar pela questão 1. Tá. Analisando a equação do segundo grau, x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero, podemos afirmar que ela possui. Aí nós temos aqui as opções. Nenhuma solução real, uma única solução real, duas soluções reais, três soluções reais ou infinitas soluções reais. Como é que a gente vai fazer para descobrir se essa equação vai possuir mais de uma solução, uma única solução, duas soluções, três soluções ou infinitas soluções? Primeira coisa que você tem que ter em mente aqui, nós estamos trabalhando com uma equação do segundo grau. Logo, para mim saber as raízes reais dessa equação, eu tenho que calcular o discriminante. Quem é o discriminante? O delta. Se o delta for igual a zero, terá uma única solução real. Se o delta for maior que zero, terá duas soluções reais diferentes. Se o delta for menor que zero, ela não vai ter nenhuma solução real, não é isso? E lembrando que uma equação do segundo grau, ela pode ter duas soluções reais. Então, você já descartaria o item B e o item E. Três soluções reais e infinitas soluções reais. Então, você ficaria só com o item A, o item B e o item C. Então, vamos lá calcular o discriminante. Primeiro, se vocês estiverem tendo dificuldade para resolver o discriminante, ou como calcular o discriminante, é interessante que vocês peguem e retirem da equação os coeficientes para ajudar vocês. Se vocês já tiverem mesmo prático, nem tem a necessidade de identificar os coeficientes, já pode já aplicar diretamente na fórmula, tá? Então, o coeficiente A é o que vem acompanhado de x ao quadrado, que é 1. O coeficiente B é o que vem acompanhado da variável x, que é menos 2. E o coeficiente C é o termo independente, que é 1. Agora vamos calcular o discriminante, que é a mesma coisa que o delta. Toda vez que eu falar em discriminante, eu estou falando do delta, ok? Então, a formulazinha é delta igual a b ao quadrado menos 4ac. E aí vocês vão substituir b ao quadrado, que vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 1. Então, vai ficar delta igual a menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes 1. Menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 4. Mais 4 menos 4 vai ser zero. Então, o delta é igual a zero. Como o delta é igual a zero, o que eu posso concluir? Que vai possuir nenhuma solução real, uma solução real ou duas soluções reais. Agora eu vou pedir para vocês falarem. Uma única solução real. Isso, então vai ser uma única solução real, porque o delta é igual a zero. Gente, vou dar uma olhadinha aqui se tem alguém pedindo para entrar. Chegou aqui uma notificaçãozinha, mas eu não sei se é. É sim. Permitir. Vou só. Pronto. Voltando. Apresentação. Não mude de questão ainda, eu tô fazendo. Ok, vou voltar para lá, tá, gente? Para quem entrou agora, nós estamos na questão 1 e a gente já concluiu. Então, vou deixar aqui na tela para vocês fazerem as devidas correções. Então, como o delta é igual a zero, nós concluímos que a opção correta é a de item B. Logo, ele só possui uma única solução real. Tia, é daquela folha, é? Da folhinha, exatamente. E aí eu vou deixar a solução na tela. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês perguntam. Quando vocês conseguirem concluir a correção, vocês vão avisando para a gente continuar a correção, tá bom? Pronto, tia. Pronto, Lívia concluiu. Se mais alguém estiver fazendo, quando concluir, vai avisando, tá bom? Soares, que entrou agora por último. Ah,
Vou fazer aqui como se eu fosse vocês. Tia, mas não era necessário encontrar as soluções, né? Já que a gente calculou o delta, não era necessário calcular também Bhaskara? Não tinha necessidade, porque ele não está pedindo quais são elas. Ele só queria saber se ia existir uma única solução real, se não teria nenhuma solução real ou se teria duas soluções reais. Então, aqui a única exigência da questão era você calcular o valor discriminante, ou seja, calcular o delta. Como ele não exigiu quais seriam essas raízes, você não tem a necessidade de calcular, né, as raízes reais, ou seja, aplicar na forma do Bhaskara, tá bom? Podemos seguir? Sim. Eu já copiei. Pronto. Eu vou seguir. Caso alguém não tenha conseguido acompanhar, a gente volta. Agora nós vamos para a questão 2. Uma região... Tia, eu tinha acertado a alternativa, só não tinha colocado. Só não tinha colocado os cálculos, né? Vocês são demais. Também, tia. Pronto, então vamos para a questão 2. Uma região retangular teve as suas dimensões descritas em metros, conforme a imagem a seguir. Tia, tá em... Ah, tá. Apareceu? Gente, se a tela não estiver compartilhando para vocês, vocês avisam, sabe? Porque vocês são tão engraçados que às vezes a gente explica tudo achando que tá aparecendo a tela, né? Aí tá tudo preto, aí quando a gente termina, vocês... Ah, tia, não tava aparecendo aqui no meu. Não faça isso não. Então, nós temos aí a região retangular na imagem. E ele quer que a gente calcule o valor de x, sabendo que a área dessa região é igual a 21. Então, como a gente tem as medidas dos lados, né? Nós temos aqui a base, nós temos a altura, e nós sabemos como calcular a área de um retângulo. Para a gente descobrir o valor de x, a gente vai calcular a área desse retângulo. Sabendo que nós já temos a base, será bem simples. Então, como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes a altura. Então, vai ficar a base, que é x mais 3, vezes a altura, que é x menos 1. E aí eu peguei a área e passei aqui para o outro lado. Só inverti. Trouxe o b vezes h, base vezes a altura, para o primeiro membro, e o a, que é a área, para o segundo membro. Depois já multipliquei todo mundo por menos 1 para ficar todo mundo positivo, tá? Então, isso aí vocês já podem fazer automaticamente, sem precisar fazer o passo a passo. Isso aí já para vocês saberem já. Não tem mais erro, não. E agora a gente vai fazer x vezes x vezes menos 1, 3 vezes x e 3 vezes menos 1, ok? Aplicando a propriedade distributiva. Então, x vezes x vai ficar x ao quadrado, x vezes menos 1 vai ficar menos 1x, 3 vezes x vai ficar 3x e 3 vezes menos 1 vai ficar menos 3, que é igual à área, que é 21. Resolvendo, né, vai ficar x ao quadrado menos x mais 3x vai ficar mais 2x menos 3 Tia. igual a 21. Oi. Tia. Oi, pode falar. Matheus? Tia, não dá pra me escutar, não. Quem que não está Você ouvindo? Meu celular tá aparecendo que você tá falando igual um robô. E ela tá falando mesmo. Vai, É por causa do sério? notebook, é por causa que ela tá gravando a aula. Tá tão ruim assim, gente, a conexão? Tá não, tia, tô escutando normal. Ah, O meu tá direito, normal. É a internet do Então, acho que é Soares, a deve tá internet ruim. de É, o vocês que Soares tá tá travando. Então, Deve ser a gente, internet do Soares. os demais estão ok, né? Só quem não tá conseguindo direito é o Soares e a Lívia? Ou eu tô enganada? Tia, pra mim tá normal. Ah, pronto. Então vamos aí continuando, né, gente? Aí vocês vão vendo aí alguns me vendo com a voz. Me vendo não, né? Tia. Ouvindo com a voz de robô e outros não. Oi. Tia, isso eu já vi logo direto, tia. Isso é a questão 2. Tá, já deu a equação do segundo grau. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 21. Confere? Foi, eu já fiz logo essa primeira parte aí, já logo direto. Pronto, mas aí o que, é que você coloca aí? Você calculou a área, viu? Coloca pelo menos aí a fórmula e para você saber o que, é que você fez na questão. Tá? Eu sei, tia.
Gente, até aqui ok? Podemos ir para a segunda parte da questão? Se vocês não falarem nada, eu vou supor que é porque está ok. Oi? Tá ok. Se a gente pode continuar, porque vai sair dessa parte aqui do slide e vai para outro slide. Então, eu vou continuar. Tá, pode ir. Pronto. O que a gente encontrou aqui anteriormente? A gente chegou a uma equação do segundo grau. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 21. Sabemos o valor de x? Ainda não. Mas eu sei que eu consigo descobrir, a partir da equação do segundo grau, né, o valor das raízes reais dessa equação. E a partir dos valores das raízes reais dessa equação, eu descubro o valor de x. Então, a gente vai calcular o discriminante, que é o delta, e aplicar a fórmula de Bhaskara. Ok? Para organizar melhor essa equação, a gente vai resolver ela, né? X ao quadrado mais 2x menos 3 menos 21 igual a zero. Trazer o menos 21 para o primeiro membro e igualar a equação a zero. E resolver aqui os termos independentes, né? Menos 3 menos 21, que vai dar menos 24. Então, vai ficar x ao quadrado mais 2x menos 24 igual a zero. Então, aí já ficou a nossa fórmula na forma simplificada, para a gente poder calcular o delta e aplicar a fórmula de Bhaskara. Os coeficientes. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 24. Calculando o delta, ou discriminante, a gente tem a fórmula B ao quadrado menos 4AC. Então, delta será b ao quadrado, que é 2, então fica 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 24. 2 ao quadrado, 4. Fazendo o jogo do sinal, do menos 4 com o menos 24 vai ficar positivo. 4 vezes 24 vai ser 96. Então, o delta será igual a 100. Até aqui tudo bem? Todo mundo conseguiu fazer direitinho? Sim. Pronto, então vou passar para o próximo slide. Então, se vocês não estiverem conseguindo acompanhar aqui a correção, vocês pedem para me voltar. Então, agora a gente vai aplicar o Bhaskara. A gente já encontrou o delta. O delta deu 100. Então, aplicando o Bhaskara, a gente vai ter a fórmula x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X será igual, o B é 2, então vai ficar o menos da fórmula com o 2. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos o delta, que é 100, dividido para 2 vezes o A, que é 1. Então, vai ficar menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de 100, que é 10, dividido para 2 vezes 1, que dá 2. O que a gente vai fazer aqui nesse mais ou menos? A partir daqui, a gente vai calcular a raiz 1 e a raiz 2. Sendo que eu vou ter um resultado positivo e um resultado negativo, ou seja, menos 2 mais 10 sobre 2 e menos 2 menos 10 sobre 2. Resolvendo a raiz 1, menos 2 mais 10 vai dar 8, dividido por 2 dá 4. E a raiz 2, menos 2 menos 10 dá menos 12, dividido por 2 dá menos 6. Observe que eu tenho um valor positivo e um valor negativo. E eu quero calcular o valor de x aplicado a uma medida de comprimento. Então, geralmente, quando eu estou trabalhando com medidas de comprimento, eu vou utilizar sempre o valor positivo. Ah, tia, mas em alguns casos dá para usar o valor negativo. Se o x, por exemplo, estivesse elevado ao quadrado. Porque se o x estiver elevado ao quadrado, o resultado do meu valor negativo elevado ao quadrado é positivo. Exatamente, mas no nosso caso, as medidas do nosso retângulo elas não estão sendo elevadas ao quadrado. Então, se você colocar o menos 6 naquelas medidas, você não vai conseguir encontrar medidas reais para as dimensões desse retângulo. Então, você vai ter que usar o valor positivo, no caso, x igual a 4, ok? Porque se você usar o valor negativo, as medidas do retângulo elas seriam negativas. Então, como que eu vou trabalhar com medidas de comprimento sendo um valor negativo? Não é possível. Então, nós vamos considerar apenas a primeira raiz, x igual a 4.
Então, a opção correta é a opção de item D, ok? Sim. Sim. Podemos para a próxima? Sim. Vamos para a questão 3. Uma equação foi descrita da seguinte maneira: k ao quadrado menos 4 vezes x ao cubo mais, abre parênteses, k menos 2, fecha parênteses, vezes x ao quadrado, mais 7x menos 8 igual a zero. Analisando os coeficientes, o valor de k, que faz com que essa equação seja uma equação de segundo grau, é. Então, o que eu quero? Eu quero que essa equação, ela seja uma equação no segundo grau. Para essa equação aqui ser uma equação do segundo grau, eu tenho que eliminar o x ao cubo, porque aqui eu tenho uma equação do terceiro grau. Para eu eliminar esse x ao cubo, eu tenho que fazer com que esse valor que multiplica o x ao cubo seja zero, ou seja, k menos 2 menos 4 vai ter que zerar. Por que eu substituiria aqui o k para que esse valor fosse igual a zero, né? Até sim, de cabeça dá para a gente já pensar. Mas eu não posso esquecer que eu tenho esse mesmo k aqui, que vai ter o mesmo valor que eu vou aplicar aqui. E que esse k aqui, ele não pode zerar esse termo, porque eu quero uma equação do segundo grau. Então, o x ao quadrado, ele não pode ser igual a zero, ele tem que ser diferente de zero, ou seja, tem que ser maior do que zero. Então, como é que a gente faz? Eu já sei que esse primeiro termo aqui tem que zerar, que é o k ao quadrado menos 4, ele tem que ser igual a zero. Então, vou igualar ele a zero. Primeira condição. Eu vou pegar o k ao quadrado menos 4 e igualar a zero, porque ele tem que ser igual a zero para que satisfaça a minha equação, para que ela se torne uma equação do segundo grau. Então, eu vou resolver normal. Vocês já sabem resolver isso aqui. Passo o k para o segundo membro. O k não, 4, perdão. Ele vai positivo, então fica k ao quadrado igual a 4. Aplico a propriedade o inverso da potenciação. Então, vai passar em forma de radiciação. Então, k é igual a mais ou menos raiz de 4. K é igual a mais ou menos 2. Então, o K pode ser mais 2 ou menos 2. Ali? Aqui tem, viu, gente? Bem aqui, tá? Tá um pouco clara, mas é uma raiz, tá? Dá um zoom aí dá certo. Dá um zoom. Ah, gente, vocês estão no celular, né? É. Mas dá pra fazer zoom. Dá pra fazer zoom pra vocês aí. Vou deixar aqui um pouquinho para vocês fazerem, tá? Porque tem a segunda parte, segunda condição. Quando tiver ok, vocês avisam. Lembrando que vocês não podem vir aqui e já marcar o item A, não. Ah, o K deu mais ou menos 2. Então, vou aqui marcar a letra A, já terminou. Terminou ainda não. Porque você não pode dizer que o K é igual a mais ou menos 2. Porque se você disser que o K vai ser mais ou menos 2, você não está lembrando que você tem uma segunda condição, que é fazer com que esse x ao quadrado aqui exista para que essa equação seja uma equação de segundo grau, tá? Então, não marque ainda k igual a mais ou menos 2, não, tá? Vou passar, tá, gente? Qualquer coisa vocês pedem e eu volto. A segunda condição. Qual é a segunda condição? É que o k menos 2 seja diferente de zero, tá? Então, vou escrever aqui, k menos 2 diferente de zero. K, passar o 2 para o segundo membro, é diferente de 2. Se o k é diferente de 2, quem é que vai satisfazer essa equação? Se eu tinha que o k era mais ou menos 2. Então, eu tinha que o k poderia ser mais 2 e que o k poderia ser menos 2. Se eu estou afirmando que o k é diferente de 2, então eu estou sobrepondo que k é igual a menos 2. Então, a condição que vai satisfazer essa equação é que k seja igual a menos 2. Então, quando você substituir k na equação, você vai eliminar apenas
o x ao cubo e não o x ao quadrado, tornando assim a equação uma equação de segundo grau. Podemos seguir? Então, a opção, Sim. pronto, a opção correta, item C. Questão 4. Das equações quadráticas abaixo e sabendo que A é igual a 1, qual é a equação que possui as soluções x1 igual a 2 e x2 igual a menos 3? Bom, gente, isso aqui tem duas maneiras de fazer. Eu escolhi fazer da maneira mais simples, mas eu não sei se foi a mesma que vocês fizeram. Então, se vocês fizeram de maneira diferente e chegaram ao mesmo resultado, não precisa apagar, tá bom? Então, como foi que eu fiz? A gente sabe que a soma das duas raízes, elas formam o coeficiente que vai estar aqui, né? Que é o coeficiente B. Estou pegando aqui a primeira equação como exemplo, mas isso não quer dizer que ela é a resposta. E que o produto, né, das duas raízes vai formar o coeficiente C. Então, usando isso, já que eu já sei quem é o coeficiente A, que é 1, fica bem mais simples para a gente encontrar a equação do que ficar fazendo vários cálculos. Então, a soma das duas raízes vai ser quem? 2 mais menos 3. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar 2 menos 3, que é menos 1. E o produto das duas raízes vai ser 2 vezes menos 3, que vai dar menos 6. E agora a gente pega a fórmula da soma e do produto, que é essa aqui, x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. O coeficiente A eu já sei, ó, ele é 1, então vai ficar x ao quadrado menos a soma que deu menos 1, então vou fazer o menos da soma com o menos da fórmula, então vai ficar mais x, e o produto é menos 6, então menos 6 igual a zero. Então vai ficar da seguinte forma, x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, que dá o item A. Ok? Se tiver alguma dúvida, podem falar. Deixa eu ver, eu fiz um cálculo diferente, mas deu a Chegou ao mesma resultado. coisa. Pronto, não tem problema, viu? Já sabia que vocês Tá. poderiam estar fazendo diferente. Essa eu achei assim mais Ei, tia, simples. Oi. eu fiz um aqui diferente, mas deu o mesmo resultado. Pronto, vocês pegaram A, multiplica x menos o x1, não é isso? Oi, tia. Aí vezes x menos o x2, não foi? Imaginei. Sim, Vocês usaram Oi. essa formulazinha. aí Pronto. depois simplificava ela todinha até ficar na forma da equação de Isso. segundo grau. Pronto, não tem problema não. Ela dá um pouquinho mais de trabalho porque vocês vão ter que simplificar, mas é o mesmo resultado. Mesmo. Podem deixar. Podemos passar? Sim, Vamos para a questão 5. O produto entre as raízes da equação x é 2x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero é igual a. Aí aqui a gente tem as alternativas do A ao E. Então, eu estou falando aí do produto entre as raízes da equação. A gente tem uma formulazinha para calcular a soma e o produto, né? Aqui é a fórmula. Da soma das raízes da equação, é coeficiente B negativo, menos B, dividido pelo coeficiente A. O produto é o coeficiente C dividido pelo coeficiente A. Então, a gente vai usar a fórmula do produto, que é essa aqui, C sobre A. Então, os coeficientes da nossa equação são A2, B4 e C menos 6. Então, basta a gente aplicar na fórmula. Vai, meu povo, baguncei aqui tudo. Pronto. Então, usando o produto, a gente vai ficar com C sobre A. O C é menos 6 e o A é 2. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2, que é igual a menos 3. Logo, o produto entre as raízes da equação é menos 3. Vocês nem precisam colocar esse aqui do início, que eu coloquei aqui as fórmulas, só para relembrar, tá? Fórmula da... tia, Oi. eu fiz diferente. Eu peguei essa equação, aí eu separei os coeficientes, eu calculei o delta, depois descobri o resultado, aí substituí em Bhaskara, aí descobri os bichinhos,
As raízes. as soluções. Aí depois eu. Isso, aí depois eu Você multipliquei multiplicou. e deu menos 3. Pronto, gente, também é uma forma de fazer, tá? Ela dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas chega à mesma conclusão, tá? Quem fez assim também está correto, não precisa apagar, tá? Podemos passar? Sim. Vamos, tia, Sim. calma aí, deixa aí. Ok. Quando tiver ok, vocês falam, tá? Aí a gente continua. Pronto? Pronto, pronto. Então, vamos lá. Vamos para a questão 6. Utilizando seus conhecimentos sobre a equação do segundo grau, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. A primeira. Toda equação de segundo grau possui pelo menos uma solução real. Falso, gente, porque nem toda equação do segundo grau ela vai possuir uma solução real. Se você tem uma equação do segundo grau e o delta dá menor que zero, você vai concluir que essa equação não possui soluções reais. Então, nem toda equação vai possuir pelo menos uma solução real. Ok? Questão 2. Item 2, na verdade. Uma equação do segundo grau é conhecida como incompleta quando o coeficiente b ou c é igual a zero. Verdadeiro. Uma equação de segundo grau ela será incompleta quando ela estiver faltando ou coeficiente b ou coeficiente c. E quando ele não aparece na equação, é porque ele é igual a zero. Aí não tem a necessidade de você colocar 0x, por exemplo, ou zero do termo independente. Você simplesmente coloca só a parte que você tem. Né? Se ela é incompleta em b, você vai ter só o coeficiente a e o coeficiente c aparecendo. Se ela é incompleta em B, você vai ter o coeficiente A e o coeficiente B. Vamos para 3. Quando o valor do discriminante é um número positivo, que não possui raiz quadrada exata, dizemos que a equação não possui solução. Então, observe aí que o discriminante ele vai ser um número positivo, então ele vai ser maior que zero, só que ele não vai possuir uma raiz quadrada exata. Então, se isso acontecer, a gente vai dizer que a equação não possui solução. Foi isso que a gente aprendeu? Foi? Não, né? O que a gente aprendeu? Que se o discriminante for menor que zero, não vai possuir solução real. Lembre que no conjunto dos números reais, eu posso ter os números inteiros, os números naturais, os números racionais e os números irracionais. Então, vou ter todos os conjuntos dentro dos reais. Então, se o discriminante for maior que zero, que vai ser, né, um valor positivo, inteiro positivo, ele sim não vai possuir uma raiz quadrada exata, mas sim ainda vai existir solução, ok? Certo. Certo. Alguma dúvida, gente, em relação a isso? A não ter a raiz quadrada exata e a não ter as raízes reais? Porque, por exemplo, supondo que dê raiz de 10. Então, você vai calcular aquela raiz de 10 com o valor aproximado. Tá? Aí você substitui lá no delta, né, no Bhaskara, perdão, na fórmula de Bhaskara, com o valor aproximado da raiz de 10. Ou você também pode optar por deixar a raiz de 10 mesmo. O resultado da raiz de 10, você não tira da raiz. São duas formas de fazer. Ou ainda, uma terceira forma seria você fatorar o 10. Fazer na forma fatorada. Então, tem 3 formas diferentes de fazer. Pelo menos que eu estou lembrada agora. Pode até ter mais, que às vezes a gente não se lembra de todas. Mas ainda existe uma raiz real, dentro dos números reais, é claro. Agora, eu não posso dizer que é um número inteiro. Então, somente a 2 é verdadeira. Então, a alternativa correta é o item B. Opa! Quê? É o C, né? Não, tia. Vale, gente. É, eu tinha marcado a C, É a tia. C mesmo, viu, gente? Eu marquei a C.
É AC. Obrigado pela correção. Opa, que isso? Eu não vou editar Opa. o coisa não, viu, gente? Mas vocês marquem em AC. Não vou editar aqui, mas não vou editar não. Vocês marquem em AC. Foi só na hora de botar aqui o X que eu botei na B, viu? Que a verdadeira é a 2. Somente a 2 está correta. Item C. Viu como vocês não estão dormindo? Vocês perceberam? Muito bem. Podemos para 7, né? Dada a equação menos x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a A zero. 7? Não é não? Ah, é. É não? É. Ah, é, tia, sim. Me assustei, mas assim, além de ter marcado a alternativa Eu tava me confundindo errada, com a será outra. que eu ainda errei a numeração? Então vamos para 7. Ó. Dada a equação menos x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero, podemos afirmar que o conjunto de soluções dessa equação é. Então aqui a gente tem que calcular as raízes da equação, né? Raiz 1 e a raiz 2. Teria duas formas de calcular. Teria a gente calculando pelo delta, ou vocês poderiam também usar aquela propriedadezinha da soma e do produto das raízes, né? Julgando aqui e testando pelas alternativas, igual vocês gostam de fazer nas provas. Mas nós vamos fazer pelo delta, né? O usual. Primeiro a gente vai calcular o delta. Então nós temos, tia, eu multipliquei todo mundo por menos 1 para deixar o x ao quadrado positivo. Tem problema? Tem não, tá, gente? Mas eu não multipliquei ninguém por menos 1, também não multipliquei, tá? Eu fiz aplicando do jeito que estava aqui. Então o coeficiente A é menos 1, o B é menos 4 e o C é 5. Então, substituindo na fórmula, fica B ao quadrado, no caso vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é 5. Vai ficar 16, né? Fazendo o jogo de sinal vai ficar positivo, então vai ficar 4 vezes 5, que vai dar 16 mais 20. 16 mais 20, nós temos que o delta é igual a 36. Até aqui tudo bem? Posso passar para a segunda parte? Uhum. Sim. Então, agora a gente vai aplicar a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vai ficar o menos da fórmula com menos 4, coeficiente b, mais ou menos a raiz de 36 dividido por 2 vezes menos 1. X vai ser igual, fazendo aqui o jogo de sinal, vai ficar positivo, né? Menos com menos fica mais, então fica mais 4. Mais ou menos a raiz de 36, que é 6. E fazendo o jogo de sinal, vai ficar menos 2. Então, agora a gente vai calcular a raiz 1 e a raiz 2. Então, vai ficar 4 mais 6 dividido por menos 2. Vai ficar 10 dividido por menos 2, que dá menos 5. E 4 menos 6 dividido por menos 2, vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Fazendo o jogo de sinal, vai ficar mais 1, ok? Então, as raízes são menos 5 e 1. Agora eu coloquei a opção correta, né? Item C. Oi. Eu não fiz desse jeito aí não, mas deu certo. Você fez como? Você está certo. Eu coloquei x mais 5 vezes x menos 1 igual a 0. Peraí, foi muito rápido, eu não consegui ouvir, não. Colocou como? X mais 5 vezes x menos 1 igual a 0. X mais 5. Eu fiz a mesma coisa. Não, mas vai dar o mesmo resultado. porque É que eu tô ficou fazendo dentro aqui do na parênteses. cabeça, tá? Tô fazendo aqui, mas... Não, mas podem deixar. Vai chegar à mesma conclusão, tá? Tá. Deu do mesmo resultado. Pronto. Isso. Chegaremos à mesma conclusão. Tudo bem, gente? Até aqui? Podemos para 8? Eu fui, né? Já? Sim. Pronto. Então, a questão 8, ele vai falar da soma e do produto. Sendo S a soma e P o produto das raízes da equação 2x ao quadrado menos 5x menos 7 igual a 0, pode-se afirmar que... Aí ele faz algumas afirmações aqui sobre a soma e o produto. Então, nós temos que a equação 2x ao quadrado menos 5x menos 7 igual a 0, ela possui raízes reais. Dentro dessas raízes reais,
eu tiver duas raízes reais, eu posso calcular a soma e o produto. E aí eu tenho uma fórmulazinha que eu já tinha até falado anteriormente em outra questão, sobre a fórmula da soma e a fórmula do produto. Da soma, o que a gente vai fazer? Vai ser o coeficiente B menos B, né, negativo, sobre o coeficiente A. Do produto será o coeficiente C sobre o coeficiente A. Lembrando que vocês podem também ter resolvido de outra forma, que também daria certo. Tia, eu fiz assim mesmo, tia. Pronto, os coeficientes coeficiente A é 2, coeficiente B é menos 5, coeficiente C é menos 7. Substituindo na fórmula da soma e do produto, da soma a gente vai ter o menos o coeficiente B, que é menos 5, menos da fórmula com o menos do coeficiente B, dividido para o coeficiente pescar, tá, gente? Para o coeficiente A, que é 2. Então, vai ficar menos com menos, vai ficar mais, então vai ficar 5 sobre 2, que vai dar 2,5. Do produto, vai ficar o coeficiente C sobre o coeficiente A, que vai ficar menos 7 sobre 2, que dá menos 3,5. Até aí tudo bem? Sim. Pronto, descobrimos a soma e o produto. Se a gente for pegar a soma e o produto e aplicar as alternativas, a alternativa que vai ser correta será a qual? Alternativa A, né? Porque eu vou ter a soma menos o produto igual a Calma aí, 6. tia, que eu tô corrigindo. Não vai tirar agora Não, vou tirar não, tá? Só estou concluindo a questão para chegar à alternativa. A soma é 2,5 e o produto é menos 3,5. Então, substituindo vai ficar menos, entre parênteses, menos 3,5 igual a 6. Fazendo o jogo de sinal aqui, eu vou ficar com 2,5 mais 3,5, que é igual a 6. Logo, eu chego à conclusão que a alternativa correta é a de item A. Eu vou deixar aí para vocês concluírem a correção. Alguma dúvida? Não. Não, calma, tia, tô fazendo aqui. Não, vou deixar aí, podem fazer. Teremos 10 na prova? Sim. Se quiser, né? Bom, gente, então vou só encerrar a gravação, mas vocês continuem aí, tá? Que eu ainda vou falar com vocês.